Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho, e vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências. Hoje nós vamos revisar um conteúdo e iniciar outro. Qual conteúdo nós vamos revisar? É sobre a respiração e transpiração da planta lá na página 42. E vamos iniciar um novo conteúdo, mas com a mesma ligação, que é a relação das plantas com o ambiente, na página 45, ok? Vamos iniciar essa revisão? Bem, na aula anterior, a gente estudou também sobre o processo da fotossíntese. Vocês lembram o que é esse processo da fotossíntese? A fotossíntese é quando a planta ela recebe a luz do sol aonde penetra na folha e ela vai liberar automaticamente para o ambiente o gás oxigênio após ela ter produzido o seu próprio alimento, né? O nome do alimento da planta? Glicose. Já na respiração da planta, as plantas elas são seres vivos, assim como nós. Por isso, elas também precisam respirar para poder sobreviver. Diante disso, podemos dizer que na respiração da planta, tudo ocorre na folha, porque a folha é como se fosse o narizinho da planta. E na folha tem uma substância chamada estômatos. Os estômatos é como se fosse o nosso pulmão. É o pulmão da plantinha, né, que fica localizada na folha. Então, quando a planta ela vai respirar, ela inspira o gás oxigênio, ela absorve para todo o seu interior e libera automaticamente o gás carbônico através da troca gasosa, né, que acontece na folha através dos estômatos. Assim como nós respiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. Então, na respiração da planta, ela inspira o oxigênio e libera o gás carbônico. Já na fotossíntese, ela recebe o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Lembrando que esse gás oxigênio que as plantas respiram e nós também respiramos, ele foi gerado a partir do processo da fotossíntese, né, que a própria planta produziu. Lembrando que também no processo da respiração da planta, né, ocorre também o vapor de água liberado para o ambiente. Então, por isso dizemos que as plantas, um ambiente que tem muitas plantas, é um ambiente arborizado, né, devido por ter vapor de água presente ali, porque as plantas elas liberam esse vapor de água quando ela está no seu processo de respiração. E agora, nós vamos iniciar o nosso novo conteúdo, que é a relação das plantas com o ambiente, lá na página 45, ok? Relação das plantas com o ambiente, lá na página 45. De imediato, para iniciar esse conteúdo, nós temos uma tirinha. E essa tirinha revela que tem um garotinho onde ele está assistindo na TV algumas espécies de plantas. Vamos lá observar? No primeiro quadrinho diz o seguinte: as plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais adversos. Isso o garotinho assistindo na TV. No segundo quadrinho, algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas no fundo dos lagos, rios, oceanos, né? Deu a entender que existem mais lugares. E no último quadrinho, o menino pensa: mas como é que as plantas não morrem afogadas? Isso o garotinho pensou. A gente sabe que as plantas, elas são encontradas em diversos ambientes. Elas podem ser encontradas na terra, onde são chamadas de plantas terrestres. Elas podem ser encontradas na água, como aí na tirinha, conhecido como plantas aquáticas, e tem também as plantas aéreas, que vivem suspensas em outras plantas, ou em rochas, em muros, enfim. Sabemos que as plantas, para ela poder sobreviver, elas precisam de algumas necessidades vitais. Ela precisa da luz do sol, ela precisa dos nutrientes, do ambiente aonde ela está, ela precisa de água, ela precisa de oxigênio. Então, as plantas, em determinado momento, aonde ela está localizada, ela vai retirar os seus nutrientes do ambiente ou do ar. Por isso que podemos dizer que essas plantas aquáticas, elas acabam sobrevivendo devido a elas absorver os nutrientes desse determinado local. Ela vai retirar esses nutrientes da água. Os elementos que as plantas utilizam para crescer, muitas vezes não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros,
telhados e até na água. Podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diferentes ambientes. Em regiões com temperaturas mais baixas, há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios e nos desertos, mesmo sendo pouco favorável à vida. Também há espécies que sobrevivem ao intenso calor e à falta de água. Geralmente, em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem folhas de propósitos durante o inverno. Elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas. Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que permitam realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e água para produzir o seu próprio alimento. É como eu acabei de falar para vocês no início da aula. As plantas, por exemplo, aquáticas, elas, para poderem sobreviver, elas vão retirar os seus nutrientes da água, né? E o seu oxigênio também. Então, as raízes, elas ficam soltas ali no ambiente aquático para poder absorver esses nutrientes. Na terra já é diferente. As raízes, elas ficam fixas na terra exatamente para retirar os nutrientes que tem na terra, né, aquele solo fértil, rico em nutrientes, e ela acaba absorvendo esses nutrientes e também acaba absorvendo o gás de oxigênio para a sua respiração. Tanto acontece na terra como acontece na água. Os vegetais adaptados a viver em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosos, capazes de armazenar água para os períodos de estiagem. Ou seja, essas árvores, elas são conhecidas como poder absorver a água em seu interior no tronco, ou no caule, podemos chamar assim, para poder sobreviver nesses períodos de estiagem, né, de seca. Então, elas acabam absorvendo a água para sobreviver por mais tempo nesses períodos. Um exemplo no livro de vocês é a árvore barriguda, né, por ela armazenar a água em seu tronco para sobreviver nesses períodos mais secos. Para reduzir a perda de água através da evaporação, os cactos sofreram transformações em suas folhas, que ficam semelhantes a espinhos. Ou seja, os cactos já utilizam essa estratégia de perder as folhas e, ao invés das folhas, ser espinhos, exatamente para que não possa perder a água que tem em seu interior. As plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas. Podem ser encontradas facilmente em locais com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes à matéria orgânica morta, presente na casca da árvore, sobre qual está apoiada ou do próprio ambiente. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas chamadas de hospedeira tudo o que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem a sua própria energia. Ou seja, as plantas parasitas é quando ela acaba se instalando em uma outra planta e ela acaba absorvendo todos os nutrientes da outra planta, devido por ela não produzir o seu próprio alimento no processo da fotossíntese. Então, ela também é chamada de planta hospedeira, por ela se adaptar àquela planta e acabar retirando os nutrientes dela para si. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Por isso, capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses elementos. Elas são chamadas de plantas insetívoras. Essas plantas costumam viver em solos pobres em nutrientes. Ou seja, devido a essas plantas sobreviver em solos pobres em nutrientes, esse solo significa que ele não tem nutrientes necessários para que a planta ela possa sobreviver e se desenvolver. Então, elas acabam se adaptando a inserir dentro do seu corpo alguns tipos de insetos, né, animais pequenos.
obter energia, né? Ela vai fazer a decomposição daquele inseto, enfim, vai se alimentar dele. Hoje nós estamos aqui com um ilustre convidado, tá? Esse besouro, esse, sei lá, marimbondo, sei lá, tá com cara de ser uma vespa. Bom, e esse cara vai servir de almoço pra minha Dioneia, vamos ver o nome dela ali, B52, tá bom? Bom, vou escolher uma armadilha bem grandona aqui, tá? Ali, e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. O princípio todo dessa planta aqui tá naqueles pelítios ali dentro. Se o inseto tocar 2 vezes nesses pelinhos ali, ó, 1, 2 vezes, ela vai se fechar e ele vai ser devorado, tá? Esses pelinhos servem justamente como um gatilho para fazer com que a planta se feche. E por que tem que tocar 2 vezes? É simplesmente um sistema natural da planta para evitar que uma pedra acione a armadilha se cair ali dentro, ou gota de chuva, essas coisas. Bom, outra coisa importante é que precisa ser alguma coisa viva. Por que precisa estar vivo? Porque a planta precisa em algum momento entender que essa coisa está se mexendo lá dentro. Então ele se mexendo pra caramba, vai fazer a planta entender que ele ainda está vivo e ela vai continuar apertando e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos para alimentation das plantations. Vamos lá. Pera aí. Aê, fechou. Oi. E aí eu faço o quê? Solto a pinça. Toma cuidado. E ele vai ficar lá se debatendo, morrendo. Ai, Rafael, que judiação. O bichinho tá lá dentro, tá quase morto. É mais ou menos isso daí, entendeu? Bom, você entendeu agora como que funciona as armadilhas da Dioneia muscipula. Eu vou tirar o vasinho daqui para ficar mais fácil da gente ver a presa que foi capturada lá. Cadê? Tá aqui, ó. Tá? Então ali ele vai ficar se mexendo, se debatendo, sei lá, virando do avesso ali dentro, até ela fechar por completo e ficar assim, tá? Não, assim, tá? Aqui dentro, quando a planta se fecha, olha só, ela faz uma bolsinha, aqui dentro tem um inseto. E dentro dessa bolsinha é liberados algumas toxinas, algumas enzimas, que são as responsáveis por fazer a digestão desse. Lembrando que nesse processo ela acaba também realizando a fotossíntese. Então, essa foi a nossa aula, onde falamos sobre as relações das plantas com o ambiente, seja um ambiente terrestre, aquático ou aéreo. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido aí também com o acompanhamento no livro de vocês em casa. Então, um beijo e até a próxima aula. Quero que vocês realizem a atividade que está proposta a seguir no livro aí de vocês, ok? Tchau!